Bom dia, alunos do sexto ano. A nossa aula hoje é sobre transformação física. Nós já falamos sobre as transformações químicas e agora vamos falar sobre as transformações físicas. Então, o que são transformações físicas? Transformações físicas, elas ocorrem quando vai ocorrer uma mudança na aparência física daquele material, mas não vai ter uma mudança na alteração da sua composição, ou seja, ele não vai mudar do que ele é formado. Então, aqui na imagem, nós estamos vendo papel. Um papel que tá aí, ó, todo lisinho, novinho, bonitinho, branquinho, né? E aqui nessa próxima imagem, nós estamos vendo vários papéis que foram embolados. Este aqui, pelo fato de estar lisinho, novinho, sem ser utilizado, ele é papel? Sim, ele é papel. E esse que já foi usado, foi embolado, foi jogado fora, deixou de ser papel? Não, ele não deixou de ser papel, ele continua sendo papel. Então, o que alterou? Alterou a aparência física, onde ele tá aqui todo lisinho e aqui todo emboladinho. Aqui é papel? Sim, é papel. Aqui é papel? Também é papel. Então, quando nós falamos em transformação física, nós falamos de mudança física, alguma coisa aparente, mas que não vai mudar a essência, não vai mudar do que aquele material ele é feito. Tudo bem? Então, vamos voltar para relembrar transformação química. Vamos usar também o papel como exemplo. Então, aquele papel que foi amassado, que eu não queria mais, foi colocado aqui num pires e colocou fogo nesse papel. Com o passar de um certo tempo, esse papel virou cinzas. Então, na primeira imagem eu tenho papel? Sim, eu tenho papel. Na segunda imagem eu tenho papel? Sim, eu tenho papel em chamas. E na terceira imagem eu tenho papel? Não. Eu tenho cinzas. Eu tenho um produto diferente do primeiro. Então, aqui eu posso dizer que houve uma transformação química. Então, eu tenho reagente, papel e fogo, provocado pelo contato do ar, né? Do oxigênio que está no ar, eu consigo colocar fogo no papel. Então, ocorreu uma reação química que desprendeu luz e calor e transformou o meu papel em cinzas. Então, aqui eu tenho até, além de enxergar um produto inicial, um produto final, eu consigo enxergar aí também as evidências de que houve uma transformação química, né? Então, eu vejo a luz do fogo e se eu encostar a minha mão perto, eu vou sentir o calor. Então, eu tenho aí duas evidências de uma transformação química. Desprendimento de luz e desprendimento de calor, tá certo? Sem contar que eu vou ter o produto final diferente do produto inicial. Eu vou ter cinzas, dessas cinzas também saíram gás carbônico, saiu vapor de água, enquanto o fogo estava transformando este papel. Então, na primeira imagem, vamos voltar na primeira imagem, eu não tenho desprendimento de luz, eu não tenho desprendimento de calor, não tenho cheiro, não tenho odor, mas existem algumas transformações químicas que não têm todas essas evidências. Mas o que muda aqui, que eu tenho certeza que não houve uma transformação química, é porque minha primeira imagem me mostra papel.
Minha segunda imagem também me mostra papel. Então, eu entendo que teve uma transformação física. Tudo bem? Então, nessa transformação química aqui, ó, essa reação de pôr fogo em alguma coisa, nós vamos chamar de combustão. Então, a combustão é uma reação química, tá certo? Uma reação de queima. E aí, nessa reação de queima, eu tenho o combustível, que seria o papel que pegou fogo, né? Ou o produto inicial, ou reagente, né? E um comburente, que também é um reagente, que é o oxigênio. Se não tiver o oxigênio, esse papel não consegue pegar fogo. Então, com a reação do meu papel e do meu oxigênio, ele sofreu uma transformação química, liberou calor, liberou luz e mudou a cor, né? No meu produto final aí, ó, meu papel começa lá branquinho. Como que as cinzas acabam? Cinza, né? O próprio nome já fala. Então, é mais uma evidência de que teve uma transformação química, tá certo? Então, vamos revisar. Vamos revisar. A combustão é a mesma coisa de uma reação de queima. Ocorre quando um combustível, que é o papel, interage com o comburente, que é o oxigênio, que está no nosso ar atmosférico. Vai ocorrer uma reação química. Essa reação química ela é percebida pela liberação de luz, pela liberação de calor e pela mudança de cor, né, daquele papel. Então, o papel que era branco ficou cinza. Também é mais uma evidência de uma reação química. Mas vamos voltar para as transformações físicas. Então, para relembrar, transformação física ocorre quando não há alteração na composição do material, e sim da sua aparência física. E aqui eu tenho 3 imagens. Eu tenho uma pessoa que está cortando o cabelo, eu tenho latas de alumínio, uma íntegra e outra amassada, e eu tenho um suco que virou sorvete. Então, na primeira transformação aí, o cabelo que foi cortado, ele sofreu uma transformação química ou uma transformação física? Ele sofreu uma transformação física, porque ele não deixou de ser cabelo. Ele deixou de ser um cabelo longo para ser um cabelo curto, né? Não desprendeu odor, não desprendeu calor, não desprendeu luz, não mudou de cor, só cortou o cabelo. Era longo e ficou curto. Na nossa segunda imagem, eu tenho latas de alumínio. Uma amassada e uma que não está amassada. A que foi amassada, ela deixou de ser lata de alumínio? Não. A que está sem amassar, deixou de ser lata de alumínio? Não. Só que a que está amassada, ela perdeu a sua forma física. Então, aí eu tive nela uma transformação física. E o sorvete que foi feito de suco aqui, ó, suco verde. Colocou nos potinhos e levou no freezer. Virou sorvete. Teve uma transformação química? Não. Só teve uma transformação física. Deixou de ser suco líquido e passou a ser suco sólido, tá? Ao invés de beber esse suco, você vai chupar esse suco. E aí, na página 44 do livro de vocês, tem vários outros exemplos de transformação física, como, por exemplo, uma xícara que você vai tomar café e deixa cair no chão. Ela quebra. Ela deixou de ser uma xícara? Não, ela só está quebrada, inutilizada. Se ela é uma xícara de porcelana, ela vai formar agora cacos de
porcelana. Você não vai conseguir pôr café nela. Se era uma xícara de vidro, vai formar cacos de vidro, mas continua sendo de vidro. Então, mesmo quebrado, mesmo perdendo sua função, que seria armazenar líquido, ela não mudou a sua composição química, somente a sua forma física. Tudo bem, pessoal? E olha aí na página 44 também, tem os origamis. Origamis são animais ou outros objetos que são feitos através de dobradura de papel. O origami é proveniente da cultura japonesa, mas deixou de ser papel porque está no formato de uma flor, no formato de um coelho, no formato de um pássaro? Não, continua sendo papel, só mudou a forma. Então, significa que teve mudança física, tá? Então, repetindo, na transformação física, a composição química dos materiais, ela não é alterada, né? Não tem alteração nessa composição, somente alteração na sua aparência, na formação aí, na sua formação visual, tá? Não forma outras substâncias, tudo bem? Então, quando a gente fala de mudança de estado da matéria, nós falamos principalmente nessas transformações físicas, de estado sólido para estado líquido ou para estado gasoso. A água é um ótimo exemplo para mudar essas transformações físicas. A água, na minha imagem aí, ó, eu tô vendo um boneco de neve. Boneco de neve é o quê? Água em estado sólido. Porque a água em estado sólido, ela vai se apresentar na forma do gelo que a gente tira da geladeira, na forma de granizo, quando chove, né, pedras de gelo, ou na forma de neve. Na forma de neve é possível fazer aí o boneco de neve. Então, o estado sólido da água, ela se apresenta na forma de gelo, granizo ou neve. E se eu pego esse boneco de neve e coloco ele num local bem ensolarado, o que vai acontecer com esse boneco de neve? Ele vai derreter, vai virar uma grande poça de água, né? Água em estado líquido. Deixou de ser água? Não, continua sendo água. Só que essa água, ela pode... ela perde o seu formato do boneco de neve. Ela vai virar ali uma grande poça, não é verdade? E se eu continuar deixando essa poça lá no sol? Se eu deixo um dia, 2 dias, o que vai acontecer? Daqui a pouco aquela poça de água, ela seca. Porque o calor do sol interagiu com as moléculas de água e elas transformaram fisicamente. Elas entraram em estado gasoso. Na nossa imagem, o estado gasoso da água, a gente pode ver aí, ó, como um sinalzinho de fumaça saindo da panela que tá logo embaixo de um fogo, né? Então, quando a gente põe uma panela quente, com água no fogo quente, e ela começa a ferver, dali a pouco ela começa a soltar vapor de água. Esse vapor não é de água, ele continua sendo água. Ele não mudou quimicamente, ele só mudou fisicamente. Primeiro ele estava em estado sólido, depois líquido e depois gasoso. E em cima aí no slide eu tenho uma gotinha de água escrita H2O. Então, só para relembrar, esse H2O nós chamamos de fórmula química da água, tá? Então, a fórmula química ela é escrita assim, letras e números. E as letras, elas vão representar os elementos químicos que formam aquela fórmula, tá? Então, o H significa o elemento químico hidrogênio. O O significa o elemento químico oxigênio. O número 2 indica que a molécula de água, ela possui dois elementos químicos hidrogênio, tá certo? Então,
Fórmula química H2O. Elementos químicos que formam a água, hidrogênio e oxigênio. Tá certo? Então, sempre que a gente pensar em transformação física e química, nós vamos ter que lembrar se aquele material antes, depois de passar pela transformação, ele continua sendo o mesmo material ou ele mudou. Quando ele continua sendo o mesmo material, como é o exemplo da água aí, ó. Água em estado sólido, que sofreu a ação do sol, derreteu, se transformou em água líquida. Então, só mudou o estado físico. É uma transformação física. Tá certo? Entendido? E quando aquele material que foi utilizado, ele sofre uma transformação química, como por exemplo, a água da fotossíntese. Ela chega lá no cloroplasto, vai ajudar a formar a glicose, que é outra substância diferente que não é água. Então aí eu falo que teve uma transformação química. Entendido, pessoal? Se tiver dúvidas, vocês vão mandar para mim mensagem no WhatsApp. Não quero que mande mensagem para o colega, eu quero que mande mensagem para mim, tá bom? Não percam tempo mandando mensagem para o colega, porque na maioria das vezes, o colega não vai te ajudar. Talvez você vai até mostrar para ele que ele também tem uma dúvida. Então, mandem mensagem para mim, porque eu vou estar pronta para responder as mensagens de vocês. E agora, a tarefa. A tarefa ou para casa, vocês vão resolver todas as atividades aí do seu livro didático que não foram feitas até agora. Começando da página 45 e indo até a página 54. Tem algumas atividades da hora do estudo que nós já fizemos. Então, vocês vão fazer, fotografar e mandar para mim através do ON, só as que não foram feitas, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessa atividade. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e espero vocês na nossa próxima aula. Bons estudos, pessoal!